Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. O objetivo da nossa aula hoje de bioquímica fisiológica é trabalhar um pouco sobre o metabolismo da bilirrubina. Esse metabolismo da bilirrubina está associado ao metabolismo de ferro, visto que ela é um produto da hemocatarese, o mesmo processo que é o responsável por dar ao nosso corpo diariamente, né, o ferro. Tá? Então, 95% do ferro circulante num adulto é proveniente da hemocatarese. A hemocatarese é um processo no qual você tem a destruição de glóbulos vermelhos senis, né? Ou eritrócitos imaturos lá na medula óssea. A hemocatarese pode acontecer no baço, que é o principal local onde ela inicia, pode ocorrer também na medula óssea e no próprio fígado, tá? Então, lá, as hemácias, elas são capturadas por células com capacidade fagocítica, né? São células especificamente provenientes do sistema retículo endotelial, e no interior dessas células, essas hemácias vão sofrer degradação enzimática. No interior das hemácias, a gente sabe que existe uma grande concentração de moléculas de hemoglobina, que são formadas por subunidades de proteínas chamadas globinas, né? E no interior de cada globina, nós temos o grupo prostético, que é o grupo prostético M, no qual, na sua região central, nós temos o ferro. Bem, durante a degradação, toda a globina, né, vai ser degradada em aminoácidos, e esses aminoácidos vão ser liberados, e do grupo M, nós teremos, então, a degradação com a retirada do ferro, que vai ser utilizado nos mais diversos fins que a gente viu já no vídeo sobre o metabolismo de ferro, ou, né, parte da degradação do grupo M envolve, então, a produção da bilirrubina, que é um pigmento biliar, que é constituído, então, por esses 4 anéis pirrólicos, advindos, né, desse anel porfirina, tá? Anel de porfirina, protoporfirina 9 aqui, né, que foi produzido, tá? E que fez a sua ação enquanto estava no interior da hemoglobina, tá? Entretanto, aqui esses 4 anéis vão estar abertos, né? Não estão fechados, e esses 4 anéis pirrólicos, eles são ligados, então, por 3 pontes de carbono, como a gente vê, tá? Diariamente, o organismo humano, ele destrói por hora em torno de 1 a 2 milhões de hemácias, que geram, em média, 6 gramas de hemoglobina, tá? Ou 6 mil miligramas de hemoglobina para degradação, que, por sua vez, acabam levando à produção de 250 a 300 miligramas de bilirrubina por dia. Tá? Dessas, como eu falei, a grande maioria está associada à hemocatarese, tanto dos eritrócitos senis quanto dos eritrócitos imaturos, lá na medula. Tá? E em torno de 1,5% de turnover de outras hemiproteínas, né? Visto que o grupamento M não é uma exclusividade das hemácias. Lembram que tem a mioglobina, tem as proteínas, a catalase, peroxidase, temos os citocromos, que são proteínas que apresentam também esse grupo prostético, tá? Bem, aqui a gente consegue observar que, embora, né, nós tenhamos e falemos que o processo de hemocatarese ocorre em 3 órgãos, o metabolismo da bilirrubina tem como parte principal ou como palco principal o fígado. Tá? Ali, esse processo metabólico ele pode ser dividido, tá? Em captação, conjugação e excreção, sendo que entre captação e conjugação pode também ocorrer armazenamento da bilirrubina. Tá? No momento em que estão ocorrendo esses processos, eles são dependentes de uma série de proteínas enzimáticas e não, e qualquer alteração na atividade dessas proteínas
podem levar a processos patogênicos, podem ser ocasionados por processos patogênicos e podem levar também a patologias, ok? Que vão ser faladas um pouco adiante no vídeo, tá? Dentre os sinais, né, os sintomas associados a alterações no metabolismo da bilirrubina, a icterícia é o mais comentado, é o mais, com certeza, característico, e a gente também vai falar um pouquinho dela em seguida, logo em seguida do entendimento das principais etapas desse processo metabólico, tá? Então, aqui no primeiro momento, o que está mostrando aqui é uma célula do sistema retículo endotelial que, então, capturou hemácias, está aqui no seu interior, tá? E aqui está havendo a degradação. Então, a função, né, a degradação do grupo M, especificamente, ocorre com a abertura desse anel, que é esse anel tetrapirrol da porfirina, pela ação de uma enzima que a gente chama hemioxigenase, tá? A hemioxigenase, ela quebra a ponte metenil aqui entre dois anéis pirróis, o anel A e o anel B, ou em alguns livros vocês encontram o termo 1 e 2, em vez de ABCD, encontram 1, 2, 3 e 4, tá? Bem, nessa reação que envolve, então, a hemioxigenase, ocorrem duas oxigenações, que permitem, então, a quebra, a abertura dessa estrutura da porfirina, né, que era fechada e fica aberta, tá? E o NADH e o NADPH, tá? Com seu alto poder redutor, ele consegue liberar durante esse processo o ferro que vai ser reutilizado, né? Que vai cair na circulação sanguínea junto com a transferrina e vai ser liberado lá para a medula óssea para poder ser reutilizado na produção de novas hemácias, tá? Vai ocorrer a liberação do monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele tem uma função interessante, visto que ele está associado como molécula sinalizadora e como vasodilatador, tá? Além disso, grande parte desse monóxido de carbono endógeno, que é derivado, então, dessa quebra enzimática do M, ele chega a ser o que a gente chama de monóxido de carbono respiratório. E ele consegue a mensuração desse monóxido na respiração é uma forma indireta de se observar a produção de bilirrubina, tá? E o grande, né, produto dessa ação da hemioxigenase é, então, essa biliverdina, tá? A biliverdina é um pigmento esverdeado, como o próprio nome sugere, tá? E logo que ela é produzida, através de uma enzima chamada biliverdina redutase, ela vai ser reduzida a bilirrubina, tá? Como é que ocorre isso? A biliverdina redutase adiciona um hidrogênio, tá? Do NADPH, especificamente, tá? Para reduzir uma dupla ligação entre os anéis pirróis C e D, né? Entre os anéis pirróis C e D, ou 3 e 4, como eu falei, que existe essa nomenclatura também, tá? A bilirrubina, ao contrário da biliverdina, é uma molécula, né, amarela, é um pigmento amarelo. E ele vai ser carreado até o fígado, tá, pela albumina, para que ela possa continuar o seu processo metabólico, tá? Essa alteração de cor, né, que é observada a partir da oxigenação aqui do grupo M, né, é observada num hematoma, tá? Quando todo mundo, né, quem nunca, né, se bateu ou levou um belo de um chupão aí, né, vocês jovens nessa época acontece bastante, e começa aquela coloração mais escura do próprio sangue, né? Posteriormente, você tem uma coloração indo para o esverdeado, principalmente nas bordas, e em seguida, né, nós temos a presença de uma coloração mais amarelada. Então, essa variação
da cor está associada à variação desses intermediários durante a degradação do grupo M desse sangue que extravasou aí, tá? Bem, normalmente, em muitos mamíferos, tá? Como é o caso de nós, essa atividade da biliverdina redutase é suficiente para esta conversão e normalmente não há limite para a formação da bilirrubina, tá? Então, nós temos aí grande concentração de biliverdina, tendo capacidade de produzir bilirrubina, tá? Uma vez sendo produzida, ela é uma molécula altamente lipossolúvel, tá? E por ser lipossolúvel, ela não tem uma boa afinidade com a água. Como é que ela vai chegar no fígado, vindo lá do baço ou da medula? Nesse caso, então, nós precisamos, para que ocorra esse carreamento, da albumina, tá? Então, a bilirrubina se liga à albumina. Essa bilirrubina, que é produzida a partir da ação da hemioxigenase, ela é conhecida como bilirrubina não conjugada ou indireta. Gravem esse nome. Essa bilirrubina que está associada à albumina, proveniente dessa degradação, é também conhecida como não conjugada ou indireta. Então, essa bilirrubina, ela vai circular no sangue acoplada à albumina, tá? E quando chega lá nos hepatócitos, ela vai se difundir livremente através dessas membranas e vai entrar por transporte passivo, tá? Entretanto, a grande forma de entrada no hepatócito não é por esse transporte de difusão simples, mas por difusão facilitada, tá? Essa difusão é mediada por proteínas da família das OATPs, que é família dos transportadores de ânions orgânicos, do qual a OATP2 faz parte, tá? Então, essa subunidade, OATP2, é a grande responsável pela captação da bilirrubina não conjugada para o interior do hepatócito, tá? Alguns fármacos aniônicos, como é o caso das sulfonamidas e os salicilatos, eles podem deslocar ou retirar, né, separar a albumina da bilirrubina não conjugada antes da chegada ao fígado. E nesse caso, exatamente por causa dessa questão da lipossolubilidade, você pode ter a penetração da bilirrubina em alguns outros órgãos e sistemas, tá? Mas o grande problema é quando isso acontece em bebês, tá? Quando acontece em bebês, a tendência é que essa bilirrubina, ela se acumule no sistema nervoso, causando uma doença que depois a gente vai falar um pouquinho mais dela, que a gente chama de Kernicterus, tá? Que, obviamente, acaba agindo e diminuindo a efetividade da atividade do sistema nervoso nesse momento, tá? Causando alguns problemas bastante sérios, certo? Bem, então, a partir do momento que ela é captada, então ocorre o processo de captação, que é esse primeiro aqui, tá? Que pode ter problemas depois, que a gente vai comentar, nós teremos a bilirrubina dentro do hepatócito. O que acontece lá dentro do hepatócito? Logo que entra, a bilirrubina vai se ligar a uma proteína chamada de ligandina. A ligandina é também conhecida como glutationa transferase, tá? E o grande objetivo aí é impedir o efluxo dessa substância do hepatócito para o plasma, tá? Em seguida, a bilirrubina junto com a ligandina, ela é levada até o retículo endoplasmático. E lá no retículo endoplasmático ocorre o que a gente conhece como conjugação, tá? Por que é essa conjugação? Bem, a bilirrubina é uma molécula apolar, é lipofílica, é insolúvel, como eu falei, tá? E, entretanto, nesse processo de conjugação, você vai torná-la solúvel, vai torná-la uma molécula polar, que vai estar e que pode ser liberada nos líquidos corporais, uma vez que ela vai se tornar hidrofílica,
tá? Como é que isso acontece? O que tem no retículo para permitir esse processo que a gente chama de conjugação, tá? Então, vamos lá, olhando aqui na figura, né? No interior do retículo, nós temos uma molécula chamada 2-UDP ácido glicurônico, ou UDP glicoronato, tanto faz, tá? Que vai se ligar à bilirrubina, tá? Como é que isso acontece? Quando existe essa ligação, existe uma enzima, prestem bastante atenção a essa enzima, chamada bilirrubina glicoronil transferase. Olha lá, transferase, ela vai transferir o ácido glicurônico para a bilirrubina, tá? E à medida que isso vai acontecendo, pode haver a transferência de um ácido, mas o ideal, né? E aí produziria uma molécula chamada de monoglicoronato, tá? Mas o que a gente precisa é que haja uma transferência de duas dessas moléculas para a formação do chamado dicloronato de bilirrubina. Tá? Por que de 2? Porque ele tem maior solubilidade, tá? Essa proteína, né, essa enzima aqui, ela é chamada também de UGT, tá? E essa UGT, ela vai ser bastante falada posteriormente, tá? A UGT, então, é responsável por transferir o ácido glicurônico do 2-UDP ácido glicurônico para a bilirrubina, fazendo com que ela se torne, então, uma molécula solúvel, tá? Aqui, por isso o termo é conjugado, porque ela está junto com o ácido glicurônico, tá? E, nesse caso, essa bilirrubina, então, vai sair dos hepatócitos para os canalículos biliares por transporte, depois a gente já vai ver, por transporte ativo primário, e ela vai, então, ficar armazenada na vesícula biliar lá, tá? E depois de um tempo, vai ser excretada lá para o intestino. Então, entenderam bem essa parte? Então, a partir da conjugação, a próxima etapa é que nós tenhamos, então, a liberação dessa bilirrubina conjugada pro ducto biliar, tá? Ao contrário da captação, ao contrário da chegada da associação com a ligandina, da ida para o retículo, tá? Que são todos processos que não são dependentes de energia, tá? A saída ou a secreção da bilirrubina conjugada é dependente de energia, tá, gente? Isso é bem importante, é feito por transporte ativo primário, tá? E é esse transporte que mais acaba sendo lesado ou afetado quando você tem alterações em células hepáticas, tá? Por quê? Porque isso vai diminuir a excreção, tá? E a tendência é você acumular a bilirrubina conjugada. E a bilirrubina conjugada que não é excretada, ela pode, de forma natural, e obviamente muito em maior concentração quando você limita essa secreção, ela, ao invés de ir para o ducto biliar, ela pode retornar ao sangue. Sim, tá? Nós temos uma proteína chamada de MRP3, tá? Ó, aqui é o MRP2, que leva para o ducto biliar. Mas nós temos a MRP3, que vai fazer a bilirrubina conjugada ir para o sangue, tá? Toda bilirrubina conjugada que vai basicamente para o sangue, uma hora ou outra, vai ser recaptada, tá? Vai ser recaptada por um outro grupo de proteínas que compõem, né, aquela família ainda da OAP lá, tá? Mas especificamente são essas aqui, ó, vou até diminuir e ampliar um pouquinho, que são a OATP1 do tipo B1 e B3. Essas proteínas, tá? Estão associadas, então, à recaptação da bilirrubina conjugada do plasma sanguíneo
pro interior do hepatócito, para que elas possam, então, ser liberadas para o ducto biliar, tá? Então, vou retornar. A partir da produção da bilirrubina conjugada, nós temos como via necessária e principal a liberação desta por transporte ativo primário, é uma bomba, uma TPase, tá? Para o ducto biliar para ser eliminada. Entretanto, parte dessa bilirrubina conjugada vai voltar para o sangue e vai ser recaptada pelas OATP tipo 1, B1, B3, para poder, então, ser levadas aqui. Então, naturalmente, nós temos também no interior do sangue a bilirrubina conjugada, sempre em menor concentração do que a não conjugada em situações normais, né? Entretanto, tá? Quando você tem alterações na MRP2, você tende a liberar mais para o sangue, para não manter aqui no interior do hepatócito, tá? E como essas OATP 1, tipo 1, né, tanto a B1 quanto a B2, elas não são tão eficientes quanto a OATP2, a tendência é você acumular nas situações onde você tem problema de secreção, a bilirrubina conjugada também no sangue, tá? Só para lembrar também aqui, tá? Sempre a conjugação ela é basicamente feita no fígado, tá? Embora sítios de conjugação e excreção de bilirrubina fora do ambiente hepático já também foram observadas, tá? Principalmente nas situações onde você tem alterações, tá? Significativas hepáticas e que acabam, então, tendo ou levando a modificações no padrão ou na concentração da bilirrubina circulante, tá, gente? Bem, uma vez, então, sendo secretada para o ducto biliar, né? É importante lembrar que esses ductos no interior lá do fígado, né? Eles começam a se agrupar, tá? Até a formação do ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, que por sua vez se agrupam no ducto hepático comum, tá? E a tendência, então, é essa bilirrubina chegar a essa região do duodeno, tá? Quando essa nessa região da ampola de Vacter, o nosso esfíncter está aberto, você tem liberação para a região do intestino. Entretanto, né, geralmente ele está fechado, então a tendência é a bilirrubina começar a se acumular e acabar entrando aí na vesícula biliar, aonde ela vai ser armazenada, tá? Então a bilirrubina conjugada, ela é armazenada na vesícula biliar para depois ser excretada no duodeno juntamente com a bile. Mas a sua melhor absorção, tá? Quando você tem essa liberação, libera aqui para o intestino, tá? E aqui a gente tem uma série de outros processos acontecendo. É claro que qualquer coisa que altere, né? Por exemplo, limite, né? A passagem aqui da bile, né, vai fazer com que nós tenhamos um acúmulo dessa bilirrubina conjugada, que pode, inclusive, retornar, né, o excesso de bile e retornar ao próprio fígado, tá? E quando a gente fala da bilirrubina conjugada, nós podemos ter a passagem dela por essas transcelular aí para o plasma sanguíneo também, tá? Esse esqueminha aqui, ele dá uma geral, né, de tudo que a gente falou até agora e o que vai acontecer lá no interior do intestino, tá? Então, que está mostrando desde que, né, a captura, a degradação do grupo M pelos macrófagos, né, depois aqui a bilirrubina não conjugada sendo transportada complexada albumina para o fígado, né? Depois essa bilirrubina sendo capturada e se transformando por conjugação lá com ácido glicurônico, né? Em bilirrubina direta
ou conjugada, tá? E aí, esse processo de secreção dessa molécula para a bile e depois da bile para o intestino, tá? No intestino, nessa região, mais principalmente próxima à região do ilho terminal e cólon, nós temos a microbiota intestinal interferindo nesse composto que é a bilirrubina conjugada, tá? Então, aqui no intestino, o ácido glicurônico vai ser removido, tá? E essa bilirrubina vai se tornar novamente uma bilirrubina indireta, tá? Ou não conjugada, tá? Só que logo que ela é produzida, ela é convertida numa molécula chamada de urobilinogênio. Isso quem faz são enzimas bacterianas, que são as beta-glicuronisidases, tá? Que fazem essa conversão. E a partir do momento que você tem a produção do urobilinogênio, parte desse urobilinogênio, ele vai ser reabsorvido no intestino, vai entrar na circulação porta, né? E aí, parte desse urobilinogênio cai na circulação sanguínea, tá? E ele vai ser transportado pelo sangue lá para os nossos rins. Lá nos rins, ele é convertido em urobilina, que é um pigmento amarelado, tá? Que, inclusive, é um dos responsáveis por dar coloração para a nossa urina, tá? E é, obviamente, então, excretado, certo? Outra parte do urobilinogênio, por sua vez, tá? Vai ser, como está demonstrado aqui, tá? Recapturado pelo fígado e vai ser novamente enviado para o intestino, tá? Num ciclo enterohepático aí do urobilinogênio, certo? O que fica, o urobilinogênio que fica no intestino, que é a grande maioria, tá? Nós vamos ter aqui ele sendo oxidado também por bactérias intestinais, produzindo uma outra molécula chamada de estercobilina, que dá cor para as nossas fezes, tá? Então, o que a gente nota? Que as formas conjugadas, né? Elas não podem ser reabsorvidas aí no intestino, por isso elas são reduzidas, então, em urobilinogênio, que pode, então, ser reabsorvido, tá? Parte desse urobilinogênio, 90% aí, tá? Ele acaba sendo excretado ou via retorno aqui ou via renal, tá? Alterações na capacidade, né, de conversão ou a própria produção da bilirrubina, que é liberada no nosso intestino, é responsável pelo que a gente chama de uma alteração na cor das fezes, tá? Então, as fezes elas vão perdendo cor, a colia que eles chamam, tá? A colia fecal. Então, você tem esse é um dos sintomas de alterações na liberação de bilirrubina no intestino. Então, as fezes chegam a ficar brancas mesmo, tá? Então, é bem importante. A estercobilina, ela é mais importante em termos de pigmento para as fezes do que a urobilina para a urina. Então, também tem, né? Mas é muito pouquinha quantidade aí, tá? Então, gente, esse é o básico, tá? Do processo que a gente conhece como metabolismo das bilirrubinas, certo? Sabendo bem isso, vocês vão conseguir entender o próximo vídeo que vai falar sobre as correlações clínicas, né? E possíveis deficiências associadas a esse processo metabólico, tá? Então, as deficiências, elas podem estar tanto na produção, quanto na captação, quanto na conjugação, quanto na secreção, quanto na própria excreção, certo? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre essas correlações clínicas. Se gostaram, deixem um like, tá? Se não, por favor, ao deixarem um dislike, deem sugestão,
tá? E se tiverem dúvidas, por favor, anotem para a gente discutir no nosso próximo encontro. Ou se você não é meu aluno, por favor, e coloque aí embaixo que eu tento responder na medida do possível, tá? Muito obrigada por enquanto e até o próximo vídeo.